Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de física mecânica do livro do Halliday, capítulo 2, exercício número 8. Vamos ao enunciado. Situação de pânico. Figura 2.24 mostra uma situação na qual muitas pessoas tentam escapar por uma porta de emergência que está trancada. As pessoas se aproximam da porta a uma velocidade Vs igual a 3,50 metros por segundo. Tem D igual a 0,25 metros de espessura e estão separadas por uma distância L igual a 1,75 metros. A figura 2.24 mostra a posição das pessoas no instante t igual a zero. Letra A. Qual é a taxa média de aumento da camada de pessoas que se comprime contra a porta? Letra B. Em que instante a espessura da camada chega a 5 metros? As respostas mostram com que rapidez uma situação desse tipo pode colocar em risco a vida das pessoas. Bom, vamos começar aí identificando o que a gente quer calcular, né? Na letra A, ele quer saber qual é a taxa média de aumento aí da camada de pessoas que se comprime contra a porta. Então, vamos analisar o que seria essa camada. Então, aqui a gente tem a primeira pessoa, né, que tem espessura D. Então, a camada vai começar a aumentar aqui, né, quando essa primeira pessoa chegar e parar aqui, ocupando esse lugar exatamente com uma espessura D. Então, aqui é o início da camada. Então, a gente está falando de uma taxa. Vou chamar aqui essa taxa de R. O que seria essa taxa de aumento? É como essa camada está aumentando com o passar do tempo. Então, ela vai variar, como vai chegando cada vez mais pessoas, ela vai variar de D em D em um determinado tempo, ou seja, qual o tempo que uma pessoa gasta para chegar até aqui. Então, essa taxa vai ser D, que é o de quanto em quanto a camada vai aumentar, ou seja, de uma espessura de D por pessoa, numa variação de tempo T. Ou seja, vai gastar um tempo para cada pessoa se acumular aí nessa camada. Então, para calcular esse D, que é aí a espessura da pessoa, foi dada. A gente precisa desse tempo gasto, né? Para calcular esse tempo, a gente vai ter aí como informação a velocidade média com que essa pessoa chega ali. Então, a gente pode escrever que velocidade Vs média, o que seria a velocidade? A velocidade gasta para que essa primeira pessoa chegasse ali. O que é a velocidade? É a variação ΔX, seria o quanto tem ali, variação ΔX, dividido pelo tempo que a pessoa gastou para chegar até a porta. Então, dessa relação aqui, a gente pode isolar o ΔT e escrever que o ΔX é igual, o ΔT é igual ao ΔX sobre a velocidade Vs. E esse ΔX, a gente substitui ele por L, né? Que é o espaçamento aí da pessoa entre as pessoas e a distância até ela chegar aqui na porta. Então, a gente tem aí L sobre Vs. Se a gente substituir ali na taxa média, né? Que é a letra R que eu chamei, essa taxa média vai ser D dividido pelo ΔT, que é L sobre Vs. Ou reescrevendo, esse Vs está dividindo, passa lá em cima multiplicando, é D vezes Vs dividido por L. Então, substituindo aí os valores, D é 0,25 metros, como está aqui, Vs é 3,50 metros por segundo, o comprimento L de 1,75 metros, né? Metros, 1,75 metros é comprimento. Aí metro simplifica com metro, vai sobrar metros por segundo, que é taxa média, né? Quanto está aumentando a camada aí a cada unidade de tempo. Então, a gente tem aqui 3,50 dividido por 1,75, simplificando isso aqui dá 2, 2 vezes 0,25,
A gente tem aí 0,50, né? Vamos deixar com 2 algarismos significativos, menor valor fornecido, na unidade de metros por segundo. Ou seja, a taxa média que o aumento da camada de pessoas está acontecendo é meio metro, né, por segundo. Então, a camada está aumentando meio metro a cada 1 segundo. Isso aí é a taxa média de aumento das pessoas. E aí, na letra B, ele pede em que instante, ou seja, que tempo a espessura da camada chega a 5 metros. Então, agora, já que eu tenho a taxa média, né, que eu acabei de relacionar ali, eu vou colocar aqui a taxa média, né? Aí, a gente está falando de média. Vou colocar uma distância total dzão, dividindo pela uma variação de tempo gasto. Então, essa distância, coloquei D aqui, né? Porque Dzinho é a medida de cada pessoa. Esse Dzão seria os 5 metros, tá? Quando a distância, a espessura aqui chegou a 5 metros. Então, a gente pode isolar o ΔT aqui e dizer que Dzão sobre o R é o que a gente tem aí, o instante que ela vai chegar em 5 metros. Então, a gente tem 5 metros dividido por 0,50 metros por segundo. Metro corta com metro. Esse segundo que está dividindo passa lá em cima multiplicando. E a gente acha aí um ΔT, né? 5 dividido por meio de 10 segundos. Deixa aí com 2 algarismos significativos, que é a menor medida dada. Ou seja, em 10 segundos a gente pode ter 5 metros aí de fila de pessoas acumulada numa porta trancada. Por isso considera-se aí uma situação de pânico. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!